Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos iniciando mais um dia de oração, mais um dia na presença de nosso Deus e Pai. E a minha oração inicial a Deus em seu favor é esta: que Deus supra todas as necessidades que você tem neste dia. Que o pão de cada dia, ou seja, não apenas o alimento, mas tudo o que você precisa para este dia, seja suprido pelo nosso Deus e Pai. E Ele promete suprir. Por exemplo, no Salmo 23, versículo 1, é dito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, assim como um pastor de ovelhas no campo dá o alimento ou leva a ovelha para o alimento todos os dias, assim também que Deus supra hoje também a sua necessidade. Em Filipenses 4,19 também é dito que o nosso Deus, Ele há de suprir em Cristo, cada uma das nossas necessidades. Então, meu amigo e amiga, que Deus abençoe muito a você neste dia. E antes da gente meditar na palavra, para depois fazermos a oração das causas impossíveis, eu gostaria de pedir que você já deixasse aí o seu like, aperte o joinha. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não se esqueça de apertar o sininho das notificações para você ser avisado quando um vídeo nosso for lançado, tá bom? Hoje é o 5º dia da oração das causas impossíveis. O nosso Deus é um Deus do impossível, é o Deus que faz possível aquilo que para os homens é impossível. E nós vamos ver isso hoje no Evangelho de João, no capítulo de número 6, onde ali é dito a respeito da multiplicação milagrosa dos pães e peixes. Veja, o Senhor Jesus estava ensinando as pessoas a respeito das coisas do reino de Deus. O Senhor Jesus estava dizendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso. O Senhor Jesus estava mostrando que a vontade do Pai é abençoar as pessoas e também dirigi-las no caminho correto. A vontade do Pai, sim, claro, é que as pessoas abandonem o pecado, abandonem o erro, porque uma vida de pecado leva para a destruição. Uma vida de erro leva para a maldição. E isso é assim até hoje. Ou seja, até hoje, Deus ama você, Deus quer o teu bem, Deus quer abençoar você, Deus quer suprir suas necessidades. Você que está me ouvindo agora aí, Ele quer curar as doenças que estão no seu corpo, Ele quer mudar a sua vida. Mas também, uma coisa Ele quer, que você viva de modo reto aos olhos dEle. Gente, o pecado, eu sempre digo isso porque nesse tempo todo de ministério, o que eu vejo é isso, exatamente o cumprimento da palavra de Deus. Quem vive em santidade tem resposta de Deus. Quem vive no pecado é só maldição, é só problema que não se resolve. Então, não é só pedir para Deus e Ele vai dar para a gente de qualquer maneira. Não, há certas condições e uma delas é sai do pecado. Está no erro? Peça perdão a Deus com arrependimento, né? Confesse seu pecado a Deus e abandona a prática do erro. E certamente você vai ver uma grande mudança na sua vida. É fácil muitas vezes? Não. Muitas vezes não é fácil deixar de fazer aquilo que a nossa carne está acostumada a fazer. Mas o sacrifício que você faz por causa de Deus vai trazer para você uma enorme bênção, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, o Senhor Jesus então estava ensinando o pessoal ali e de repente ficou tarde. E aquele povo estava com fome. Era mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E então, o Senhor Jesus, ali, diante daquela multidão, perguntou para os discípulos: o que nós vamos fazer com esse povo? Estão com fome. Só para, logicamente, né, ver a reação dos discípulos. E os discípulos disseram: olha, não tem como alimentar esse povo, né? E mesmo que a gente juntasse o nosso dinheirinho aqui, não ia dar nem para o cheiro de tanta gente que tem. E aí então o Senhor Jesus, Ele faz o milagre da multiplicação. Mas antes de acontecer o milagre da multiplicação, um dos discípulos traz ali 5 pãezinhos e 2 peixinhos que eram de um menino que estava entre aquela multidão. Então, aquele garoto doou o seu lanchinho, vamos dizer assim, para o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus fez o quê? Vamos ler o texto aí.
João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Meu amigo e amiga, veja o milagre da multiplicação. Era impossível alimentar aquele povo. Nós não estamos fazendo a oração das causas impossíveis? Muito bem, nós estamos então vendo aqui o impossível acontecendo. Como é que de apenas 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos, o Senhor Jesus pôde alimentar aquela imensa multidão? Foi multiplicando, ele foi partindo, foi multiplicando. Primeiro ele abençoou, né, os pães, os peixes, mas interessante, você vê o motivo do milagre ter acontecido. E aqui entra a nossa parte. Veja, alguém teve que entregar para o Senhor Jesus, na confiança, aquilo que possuía. No caso, o menino entregou o seu lanchinho. Veja, nós temos que entregar para o Senhor Jesus a nossa vida. Temos que entregar as nossas situações, os nossos problemas, com confiança. Muita gente diz que põe na mão de Deus, mas continua preocupado com o problema. Então não colocou na mão de Deus. Olha, estamos começando o dia. Quais são os problemas que você tem que resolver hoje? Pois você tem que colocar isso na mão de Deus, na confiança, ou seja, entregou, está entregue. Você não tem mais que se preocupar. Foi isso que o garoto fez. Se o garoto não confiasse no Senhor Jesus, ele não teria entregue seus pãezinhos e seus peixinhos. Talvez ele dissesse assim: o quê? Eu vou entregar meu lanchinho aqui? O que é isso? Não dá nem para nada isso aqui. Então vou guardar para mim, eu vou comer e vai ficar só para mim, porque se eu entregar eu perco. Não, mas aquele garoto sabia que Deus poderia fazer um milagre através do Senhor Jesus. E assim aconteceu. Então, amigo e amiga, se você quer um milagre, se você quer ver o impossível acontecer na sua vida, entregue para Deus os seus caminhos, os seus problemas, a sua família, e para de se afligir. É necessário você entender isso. Quando você está aflito, preocupado com o problema, mesmo depois de ter orado e dito que entregou na mão de Deus, na verdade você não está confiando. E essa falta de confiança impede o Senhor de agir, impede Deus de realizar o impossível. Então pensa sobre isso. Assim como aquele garoto entregou na confiança os pães e peixes para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus multiplicou, de modos que até o menino comeu muito mais do que tinha. E a Bíblia diz que sobraram ainda 12 cestos cheinhos de pão. Foi tanta fartura, tanta abundância, que ninguém esperava que fosse até sobrar. Mas é assim que Deus faz. Quando nós confiamos realmente nele, entregamos a nossa situação para ele, ele faz além daquilo que a gente espera. Deus nos surpreende quando nós realmente confiamos nele. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar a Deus, vamos clamar a esse Deus, ao mesmo Deus que multiplicou naquele dia, há quase 2000 anos atrás, aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos. E nós vamos também, como aquele garotinho, na fé, entregar para o Senhor Jesus a nossa situação. E até interessante, antes da oração, eu chamar a sua atenção para um ponto. A gente tem que ser crente, a gente tem que acreditar como uma criança. Uma criança, quando você promete algo para ela, ela não fica pensando se tem jeito ou se não tem. Quando você promete que vai dar algo para uma criança, ela fica tão feliz como se já tivesse aquilo. Não é verdade? É que a gente é ser humano, a gente é limitado, né? Quantas vezes o pai promete para uma criança um presente de Natal ou de aniversário e chega no dia e não tem para comprar? Não é verdade? É porque é ser humano. Agora, Deus não. Ele não tem limite. Quando ele promete algo, ele cumpre. A condição exclusiva que a gente creia de verdade, vamos confiar, entregando para ele nossa situação, nossa causa. A nossa causa para nós é impossível, mas para ele não é. E se nós crermos, nem para nós será impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Vamos falar com Deus então?
Quer colocar um copo com água, quer colocar uma fotografia, quer colocar uma peça de vestuário, alguns documentos aí para a gente orar, isso tudo vai representar a sua situação diante do Pai. Então vamos falar com Deus. Nosso Deus e maravilhoso Pai, Deus da multiplicação, Deus do impossível, o Senhor esteve, Pai, naquele dia, diante daquela multidão que o Senhor amava e não queria que aquela multidão sofresse. O Senhor queria alimentar aquela multidão e o Senhor tocou no coração de um garotinho para que ele entregasse aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele tinha, e ele entregou. De coração ele abriu mão, não ficou segurando com ele, e por isso o Senhor pôde multiplicar, Pai, aquele alimento, de modo que todo mundo comeu, inclusive o garoto comeu muito mais do que aquilo que tinha dado. Por isso, Pai, eu estou orando ao Senhor em favor dessa pessoa que ora comigo nesta manhã. Eu te peço, Pai, ajuda essa pessoa a entregar para o Senhor a sua causa. Essa pessoa, Pai, que está passando por um momento de dificuldade financeira, que está até com depressão por causa disso, meu Pai, ela está entregando agora em Tuas mãos e não vai mais se preocupar, sabendo que pedindo ao Senhor, ela terá uma resposta. Responde, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, age nessa vida. Essa outra pessoa, Pai, que está com um problema grave de doença, de enfermidade, uma enfermidade que os médicos não conseguem curar, e nem os tratamentos que estão sendo feitos são eficazes. Mas, Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso. Então, assim como o Senhor fez um milagre naqueles pães e naqueles peixes, assim como o Senhor multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, eu te peço, Pai, multiplica a saúde dessa pessoa, multiplica os glóbulos vermelhos que estão faltando, multiplica, Pai, a defesa desse organismo, multiplica o vigor dessa pessoa, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, meu Pai, essa pessoa que te apresenta a sua situação através dos documentos que ela colocou aí. Pai, visita essa situação, visita as pessoas envolvidas, Pai. Que o Senhor dê o ganho de causa para essa mulher que ora comigo nesta manhã. Pai, essa mãe que já é avó até, está preocupada com seus netos e clama a Ti em favor dos netos. Meu Pai, visita todos eles, livra-os do mal, Pai. Livra-os do mal, te peço em nome do Senhor Jesus. Guarda a vida deles e também te peço, Pai, arranca eles daquelas companhias inconvenientes, daquelas companhias ruins que ele tá andando, com que ele está andando. Meu Pai, faz uma libertação nessa família. Eu te peço, meu Pai, também, realiza o impossível no coração desse homem, esse homem que decidiu sair de casa, esse homem que decidiu ir embora, Pai, esse homem que está com a cabeça virada, pois que esse espírito imundo que perturbou a cabeça desse homem, e ele disse para todo mundo que nada faria ele voltar atrás, pois, Pai, mostra para essa pessoa que ora comigo que o Senhor é Deus, transforma, Pai, a mente daquele homem, muda, meu Pai, a vida desse homem agora, que ele seja liberto desse espírito enganador e que ele caia em si, Pai, e volte ao juízo. E na certeza, meu Pai, da Tua bênção derramada, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, essa pessoa que ora comigo agora e eu te damos graças em nome do Senhor Jesus. Pai, te peço também, abençoa o copo com água, os demais elementos que essa pessoa colocou diante do Senhor e faz um grande milagre nessas vidas através do uso desses elementos. Pai, obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, acabamos de orar. Se você colocou a água, beba da água. Se você colocou peças de roupa, dê para as pessoas aí da sua casa usarem. A água também, né? Dê para a família beber, se for o caso de você ter colocado a água. Se não pôs nada, não tem problema. É a sua fé? Fica nessa fé então. Agora é hora de você provar que creu. Não mais se preocupe, não deixa os pensamentos ficarem rodando na sua cabeça. Você precisa depender de Deus agora. Você vai dizer, eu orei com fé junto com o pastor Alain, mesmo que seja à distância, né, através de um vídeo, mas a palavra foi falada e você creu na palavra e Deus honra a palavra dele. Então confia no Senhor de todo o teu coração e o mais ele fará. Este foi o 5º dia da oração das causas impossíveis. E amanhã estaremos de volta com o 6º dia, a 6ª oração das causas impossíveis. E eu espero por você. Deus abençoe muito e até lá.